E aí, gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou comentar sobre a produção de um quadrinho, né? Como esse quadrinho é feito. E pro vídeo não ficar muito longo, eu vou comentar só da indústria norte-americana. Meu Deus do céu, meu cabelo. Mangá e autopublicação, eu vou falar de outra oportunidade. O mangá é meio diferente, mas aqui no Brasil funciona diferente. Né? Pois bem, como toda produção, existem etapas e agentes responsáveis para fazer aquele produto vir ser viabilizado, certo? Estou gravando agora na horizontal, vai ficar show. E o quadrinhos poderia ser diferente. Então, nesse caso, no quadrinho americano temos editor, roteirista, desenhista, arte finalista, colorista, letreirista. Também tem um revisor, né? Então, é isso. E depois esse processo tem impressão e distribuição, mas não vai valer a pena a gente falar desse assunto porque a gente quer falar da produção do quadrinho e não a distribuição dele. Então, tudo isso temos o processo de nascimento de um gibi mensal de 22 ou 23 páginas, geralmente, que é o padrão americano. Então, vamos lá, roda a vinheta. Mentira, não tem vinheta, tá estranho, né? Parece que eu não tô olhando. Eu tenho que olhar pra câmera, mas eu não estou olhando pra câmera, eu estou olhando pra tela. É bizarro. Enfim, vamos agora para que cada um faz. Roda a vinheta, que não existe. Bem, primeiro de tudo a gente tem o editor, né? O editor é responsável por unir as equipes criativas, né? Ele chega pro roteirista e fala, tô com a ideia, e aí, o que você quer fazer? E aí eles conversam sobre os elementos primórdios da história, né? O iniciozinho da produção. É ele que vai meio que guiar o roteirista pro rolê. O roteirista aceitou? Beleza, passa e vamos procurar o desenhista. E aí papo vai, papo vem, depois que tudo estiver pronto, a gente passa para a próxima etapa, que é o processo da produção do roteiro. Beleza. O roteirista vai ser o responsável de transformar, colocar no papel tudo aquilo que ele está pensando, né? Tudo que ele imagina da história, como vai ser a organização da página, os enquadramentos, falas, detalhes, tudo mais. Caso do cenário, no caso, tudo mais. E aí ele vai colocar tudo no papelzinho, papapá, ele finaliza o roteiro e manda para o desenhista. Esse desenhista vai ser o responsável de transpor as letrinhas, vou tentar olhar para a câmera agora, as letrinhas do papel pro papel, só que em formas de rabisquinho, né, de desenho. Não. Todas aquelas letrinhas vão ser transformadas em desenho. Então, a partir daí, o bebê, gibi, começa a tomar forma, né? E muito frequentemente, por conta de prazo, os artistas responsáveis pela arte só deixam no lápis e não finalizam. Alguns finalizam, né? Porque a arte final é meio que um outro rolê, outro processo, né? Que é feito pelo arte finalista. Então, assim, o papel do arte finalista é justamente contornar o desenho que foi feito a lápis. Meu Deus, agora estou de fone. Deixa eu tirar para não ter corte, para não ter erro de continuidade. Então, o desenhista ele vai ser responsável por fazer o contorno dos desenhos, né? Então, o preenchimento do preto, ele vai passar o preto, a cor preta, na arte feita pelo cara que fez o lápis, né? Eles chamam na gringa eles chamam de inking, né? Que é justamente não é colorização, né? É só, podemos dizer, a pigmentação do rolê, né? Depois que ele termina esse processo, ele passa pro colorista que, né, obviamente vai fazer as cores, né? Então a paleta de cores é o roteirista pode escolher a paleta de cores, depende. Ah, eu quero que a história tenha mais ou menos essa coloração aqui e tal. E aí passa pro colorista. Então o colorista pode pensar do zero também, que é meio que uma função dele, né, assim. E você lê aquele roteiro, ver aqueles desenhos e pensar mais ou menos na tonalidade que vai ter a história a partir das cores, porque queira ou não, as cores são um fator extremamente importante para contar a história do quadrinho, né? As cores têm uma importância narrativa também, como todo elemento do quadrinho tem sua importância narrativa ali na página, seja por roteiro, desenho, as letras, as cores, enfim, tem uma importância ali. E a próxima etapa, depois de já estar quase tudo feito, vai pro letreirista, que para mim, eu particularmente acho que é um dos processos mais importantes, porque você vai transpor o letreirista é o responsável de colocar as fontes, meu Deus, moto filha da puta, e os balões de fala, né? Então o letreirista é o responsável de dar voz para os personagens, né? Toda a estrutura de narrativa, de balãozinho e tudo mais, é feito por causa
de um letreirista, né? Então, você sabe o tom de voz do tal personagem, é por causa do letreirista. Se o letreirista usa um balão diferente, que mostra que signifique um jeito diferente de falar, no Watchmen tem isso com o Rorschach, que o balãozinho dele é todo... Em outro, do Homem de Ferro na Marvel, é um balão meio que remete a algo eletrônico, digital, por conta do letreirista. E as fontes também mudam, as logos são feitas pelo letreirista. As fontes, sei lá, quando um vilão fala alguma coisa, vem uma fonte mais pontuda, é por causa do letreirista. O letreirista pensa nesses artifícios para diferenciar a fala dos personagens, né? Então, vamos ver. Depois disso tudo, a gente está com o gibi praticamente pronto. Só falta uma coisa. A capa. E aí tem um artista responsável para a capa, né? Eu chamo de capista. Então ele vai lá, bola e cria a capa. Não necessariamente a capa tem a ver com a história em si, mas é aquela parada que serve, caraca, eu tenho que sempre olhar pra capa. Que existe para chamar a atenção de quem vai comprar o gibi, né? Então, se a capa estiver feia, o cara vai olhar e falar assim, não quero essa merda não. Se tiver mais, falar, porra, vou pegar. E aí na indústria americana eles usam um artifício safado de colocar capas variantes, capas com efeitinhos, capas metalizadas, etc e tal. Foi uma coisa que surgiu nos anos 90 praticamente e que deu um boom enorme, né? Então é isso. Agora vamos para a próxima. Depois desse rolê o gibi já está praticamente pronto. E aí só passa pro revisor. O revisor vai revisar, papapá. Deu tudo certo, deu tudo errado, não sei o que, tá. Pode mandar para as prensas. E aí manda o arquivo. Agora já não é mais um processo de... processo criativo, né? Agora já é um processo braçal de produção e impressão do quadrinho, né? Então a gente manda esse arquivo para a gráfica imprime e depois dela impresso manda para uma distribuidora, que essa distribuidora vai mandar isso aqui para as lojas, né? Então, depois de todo esse processo, o nosso pequeno gibizinho americano está pronto com todos os processos já montados. Roteiro, desenho, baloneamento, colorização e arte final. Deixa eu ver. Ó, a arte final ficaria mais ou menos assim, se não tivesse uma colorização. Entendeu? Eu vou colocar os desenhos. Então, temos prontos e agora é só distribuir isso aqui pro fanzinho ir e comprar o seu gibizinho. Ok, o processo americano acabou, legal. Mas aqui no Brasil a gente vende, né, quadrinho gringo. A gente traduz, tem quase um processo similar ao americano. Porém, nós não temos um roteiro, um redesenho, uma arte, finalização e etc e tal. Aqui no Brasil funciona diferente. Pois é o seguinte, aqui no Brasil vem o gibi americano e temos um processo que passamos por outro editor, né, que é o editor das revistas brasileiras. Deixa eu organizar meus quadrinhos aqui, tá tudo bagunçado. Das revistas brasileiras, né? E ele vai mandar esse quadrinho pro tradutor, que aí o tradutor vai pegar tudo aquilo que já estava escrito e né? Traduzir, transformar aquele texto do inglês magicamente para o português, né? E depois vai mandar para o letrista, né? Que vai transformar aquelas letrinhas que estavam em inglês para letrinhas que estão em português. Então vai ter coisas com acento, tio, cedilha, que coisa, né, gringa? O no americano não tem. Pé, esse cabelo, vai tomar no cu. Enfim, ficar assim vai ser incômodo pra caralho. Vocês que lutem aí do toque. Sempre olhando pra câmera. É difícil, gente, essa na horizontal, quando você tá acostumado a gravar na vertical, você não tem pra onde olhar. E a porcaria do celular não tem uma câmera no meio, aí complica. Enfim, tá. Passou, o tradutor fez, mandou pro revisor, revisou o texto, deu ok, manda pro letrista, o letrista faz. Às vezes, em situações específicas, tem que chamar um artista para refazer alguma coisa. Mas é bem pontual e hoje em dia acho que meio que caiu isso porque estraga o desenho, né? Então no máximo, ó, essa edição aqui, essa aqui é americana, é o primeiro capítulo da Liga Extraordinária Tempestade. Esse aqui é a versão encadernada, que isso aqui no Brasil. Eu compilo 6 volumes. E aqui o primeiro capítulo, ó,
traduzidinho do que foi isso aqui. Versão gringa, versão brasileira. E aí tem algumas coisas que acho que nesse primeiro volume não vai ter. Que não tem como mudar, por exemplo, aqui é a edição brasileira. Esse 64 Love, aqui, você poderia mudar o desenho, mas perderia muito a essência dele. E tem algumas coisas como o logo que o letrista consegue mudar. Tipo, algum tipo de fonte diferente, o letrista consegue fazer um parecido para colocar. Tem um aqui que é uma história curta dos Sete Siderais. Não tem muita diferença, mas você vê uma fonte padrão. Enfim, não vai dar para mostrar mais ou menos aqui. Ó, por exemplo, tem um exemplo bom aqui. Na edição gringa, olha como é a fonte disso aqui. E na brasileira, olha como é a fonte utilizada. É diferente. Então o letrista tem algumas dessas liberdades que podem fazer para o texto, né? Não muitas, mas algumas adaptações que podem vir pode vir a calhar numa situação dessa, né? Aí depois disso o revisor dá uma olhadinha, o editor fala beleza, monta a capa e manda para venda no Brasil. E é isso, terminamos o processo de produção de um quadrinho. Se eu tivesse um quadrinho já traduzido mensal, nesse esquema aqui, mandaria. É bom ressaltar que nos Estados Unidos é mensal nas publicações, então os artistas têm um mês para fazer aquilo ali tomar forma, né? Então é isso, um beijo muito carinhoso, fique com Deus e até a próxima.